Olá pessoal, aqui é o Rafael. E eu decidi gravar esse vídeo para responder uma pergunta que é bem recorrente. As pessoas que me seguem na fanpage, no blog, que assistem os meus vídeos, sempre me perguntam: Rafael, quanto tempo leva para falar inglês? E antes de responder essa pergunta, eu quero primeiro deixar claro por que eu faço questão de responder essa pergunta. Olha, eu faço questão de responder essa pergunta porque tudo que está relacionado a essa temática do tempo mexe profundamente comigo, porque eu entendi bem cedo na minha vida o valor do tempo. E hoje eu entendo e posso dizer para você com toda segurança que as pessoas mais bem-sucedidas do Brasil e do mundo entendem que o tempo é o nosso ativo de maior valor. O nosso tempo ele vale mais do que o nosso patrimônio, ele vale mais do que os nossos bens ou que o dinheiro que a gente possa ganhar. Isso porque o dinheiro, bens, patrimônio, tudo isso pode ser ganho novamente, conquistado novamente, mas o tempo que nós vivemos, ele não volta, né? O tempo que passou, ele não tem como recuperar. Então as pessoas que entendem o valor desse ativo que é o tempo e usam ele bem, elas tendem a ser pessoas bem-sucedidas. E por isso essa pergunta me toca tanto quando as pessoas falam: Rafael, quanto tempo eu preciso para falar inglês? Olha, se você seguir o senso comum e a ideologia dominante referente a esse assunto, chances são que você vai acreditar que precisa de 5, de 6, 4 anos para falar esse idioma. Mas se você é alguém inconformado de alguma maneira ou sente que lá dentro alguma coisa diz para você que existe um caminho alternativo, e talvez por isso você esteja aqui me assistindo agora, eu posso te dizer que não é necessário tanto tempo para que você aprenda um idioma. Olha, eu conheço bastante pessoas, conheço pessoas que se tornaram empreendedores aprendendo outro idioma, não só o inglês. Conheço pessoas que alavancaram resultados na sua vida por meio da fluência em inglês e essas pessoas não aprenderam inglês em 4, 5 ou outro idioma nesse tempo, mas aprenderam em algo em torno de 4 meses a um ano. É isso mesmo que você ouviu. 4 meses a um ano. Por que eu estou falando de 4 meses a um ano? Porque tem pessoas que demandam mais tempo. Nós estamos falando de seres humanos, não é verdade? Então não existe uma fórmula que funcione igual para todo mundo, porque os elementos subjetivos de cada um influenciam. Mas obviamente que é plenamente possível você se tornar fluente dentro desse tempo. Obviamente eu poderia falar extensamente sobre o que é ser fluente, mas eu quero aqui deixar resumidamente que ser fluente em inglês é você ser capaz de se comunicar com clareza, transmitir as suas ideias, assim como eu estou falando com você agora. Não significa que eu não tenha cometido nenhum erro durante essa comunicação, não significa que eu tenha memorizado todo o dicionário da língua portuguesa enquanto eu estou falando, mas eu estou falando com clareza e você é capaz de me entender. Isso significa que eu sou fluente em português e esse é o parâmetro que eu estou usando para designar a fluência em inglês. Se você é capaz de comunicar as suas ideias, é capaz de comunicar o que você pensa, as pessoas te entendem, você é capaz
você é fluente. Mesmo que você aprenda uma palavra ou outra, eu falo inglês há mais de 10 anos e eu ainda estou aprendendo. Quando assisto uma série, que é algo que eu gosto bastante, ou um filme, eu ainda me deparo com uma palavra que eu não conheço, e mesmo em português isso acontece o tempo inteiro, não é verdade? Isso não significa que você não é fluente. Agora, dentro desse contexto que eu estou falando para você, de 4 a 6 meses, de 4 a 1 ano, obviamente que para que você atinja esse objetivo, você precisa aplicar conceitos ou uma metodologia eficiente para que isso se torne possível, para que isso aconteça de fato, não é verdade? A maioria das metodologias que eu conheço aplicadas ao ensino tradicional de inglês hoje são metodologias que acabam provocando anomalias no processo de comunicação. Então a pessoa aprende palavras, mas não consegue entender as palavras. Ou ela sabe as palavras, mas não consegue juntá-las para formar frases e uma comunicação clara. Ou então a pessoa consegue formular frases, mas ele pensa em português, raciocina em português e não consegue desenvolver uma linha de raciocínio em inglês, o famoso pensar em inglês. Pensando nisso, que há mais de 7 anos eu tenho trabalhado através da internet, fomentando a fluência em inglês no Brasil, usando as técnicas que eu desenvolvi ao longo desses mais de 10 anos falando inglês, para que pessoas possam romper as barreiras, ultrapassar essas limitações que são de caráter técnicos quando relacionadas ao inglês e algumas de caráter comportamental relacionado à estrutura mental, ao mindset, às crenças limitantes, algo que eu costumo falar nos meus conteúdos, nos meus vídeos e nos e-mails que eu mando. Mas eu procurei aplicar nos conteúdos que eu desenvolvo e no meu curso também, Propulsão para Fluência, cujas turmas são abertas 2 a 3 vezes por ano. Estratégias e metodologias que facilitam a entrada do idioma de uma maneira intuitiva, natural, sem que seja necessário você gastar tempo memorizando listas de palavras ou se ater ao estudo metódico de gramática da língua inglesa. A maioria dos cursos investe nisso e está mais que comprovado que isso não funciona, até porque a maioria das pessoas no Brasil já passaram por um curso de inglês e a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir encontrar alguém que fala inglês de verdade. Tá certo? Eu aprendi dessa maneira, desenvolvi técnicas específicas para ensinar pessoas comuns, pessoas que têm objetivos relacionados à fluência em inglês, sejam profissionais, pessoais, a alcançar esse mesmo objetivo num curto espaço de tempo, porque, como eu falei, o nosso tempo é o nosso maior ativo e eu não quero te ver daqui a 6 anos ainda frequentando uma sala de cursinho de inglês, fazendo exercícios de complete ou marque com um X. Eu quero que você esteja à frente do departamento comercial de uma empresa, ou quem sabe, gerindo a sua própria empresa, estabelecendo conexões globais, clientes pelo mundo todo, ou ainda fazendo uma viagem, ou ainda lendo algum conteúdo do seu interesse no original. Essa é a minha proposta. Eu entendo que o seu tempo vale mais do que todo o resto que você tem, porque você não vai conseguir recuperar ele de forma alguma. Não tem o botãozinho de rebobinar na vida, como naquele filme Click.
com Adam Sandler, se eu não me engano, e que você volta. E na vida real isso não acontece. Então o que a gente pode fazer é aproveitar da melhor forma, da forma mais otimizada e inteligente possível o agora, para colher resultados que venham agregar valor na nossa vida. Se você está vendo esse vídeo, aqui embaixo tem um link para que você possa participar do treinamento intensivo de fluência, que eu promovo, como eu falei, 2 a 3 vezes por ano. No final desse treinamento, esse treinamento é um treinamento gratuito, você não paga nada para participar, e no final desse treinamento eu costumo abrir algumas vagas para o meu curso Propulsão para Fluência. E se você tem interesse em participar desse treinamento, querendo ser meu aluno ou não, mas se quiser se juntar a essa comunidade que já tem mais de 25 mil pessoas, é só clicar aqui, você vai para uma página, você coloca o seu e-mail lá e você já vai estar inscrito para poder participar desse treinamento e aprender mais sobre como essa metodologia de aprendizado acelerado funciona e como ela pode fazer a diferença para você. It was a pleasure to have you here. Thank you very much. I'll see you on the other side.